vou falar um pouco para vocês sobre o olfato dos cães. Esse é um sentido que o ser humano é muito ruim em comparação com a maior parte dos animais, né? E quando a gente compara com os cães, é uma verdadeira vergonha, né? Nossa capacidade olfativa quando comparado com a maioria dos cães. Nem todos os cães são bons, mas mesmo os ruinzinhos costumam ser muito melhor do que a gente. Agora, quando a gente pega os cães que foram selecionados para terem um olfato bom, ou quando são até vira-latas, ou os lobos, os outros canídeos, o nosso olfato ele realmente chama atenção por ser tão ruim. E aí tem algumas maneiras que ajudam a gente a entender como funciona esse mundo que a gente mal percebe em comparação com eles. Uma comparação que eu gosto de fazer, um jeito mais gráfico para a gente conseguir imaginar, é entender que a gente não vai sentir quando fala assim, o olfato, um cachorro consegue perceber o cheiro de uma cadela no cio a 2 quilômetros de distância, que ele pode conseguir isso tranquilamente, tá? Não é que o olfato, como que num toque, né, numa mágica, chegasse até lá de 2 quilômetros de distância. Não, é o cheiro, através das correntes de ar, de vento, o cheiro vai chegar até onde o cachorro está. Então, a capacidade dele conseguir perceber alguma coisa vai depender completamente do vento, né, de como aquela massa de ar que tem aquele cheiro está se dissipando. Então, pode ter uma cadela no cio a 100 metros de distância, se o vento estiver indo para o outro lado, todos aqueles sinais olfativos podem não ser percebidos por um cão. Em compensação, um cão que está a favor do vento, e principalmente se tiver entre prédios, de uma maneira que o vento esteja afunilado, esse cheiro pode ir muito mais longe do que 2 quilômetros. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na concentração que chega para o olfato do cão. A gente não pensa muito nisso porque nosso olfato é ruim mesmo, né? Mas o cão, com uma pequena movimentação das próprias narinas ou da cabeça, ele consegue fazer comparações, por exemplo, para ver que um pouquinho para a esquerda está mais fraco do que um pouquinho para a direita a concentração. Então ele sabe que ele deve ir na direção da direita para achar a fonte daquele cheiro. Por exemplo, um bicho que ele estaria caçando, né? Então a gente vê ele fazendo isso, é uma maneira dele identificar qual é a direção que um animal passou, qual é a direção que está aquele cheiro. Como eu falei, não são só os cães que têm o olfato bom, são vários outros animais e tem algumas curiosidades. Por exemplo, a cobra, ela tem, quem já viu língua de cobra, ela tem uma fissura, como se fossem duas línguas, ela divide no meio. E na pontinha das línguas, né, elas acabam não se tocando uma com a outra. E aí quando a cobra faz aquele movimento de cima para baixo, ela consegue captar moléculas no ar, e aí um pedacinho da língua consegue ser comparado com outro pedacinho, e aí a cobra também sabe por onde passou o ratinho, por exemplo, né? Qual é a direção que ele foi. Ela também vai mexer a cabeça, como o cachorro faz, mas são maneiras deles compararem e saberem não só quem esteve aqui, quem está aqui, porque eles conseguem saber, né, baseado na quantidade de cheiro, às vezes até na qualidade do cheiro, se o animal ainda está lá, e em que direção que ele foi, né? Então a gente chega num determinado local e o cachorro está cheirando a grama, ele pode estar percebendo que passou um rato lá, que alguém pisou, essa pessoa que pisou, por onde ela passou, porque quando a gente pisa em algum lugar, esses cheiros ficam na sola do nosso sapato, e quando a gente anda na grama, além de ter a grama pisoteada, tem o cheiro do nosso tênis, tem o cheiro dos lugares onde a gente pisou. Então é um mundo que é assim difícil da gente imaginar. Uma outra maneira que eu gosto de explicar para as pessoas como funciona mais ou menos essa capacidade de sentir cheiros seria através da fumaça, porque a nossa visão, o nosso cérebro dá muita importância para a nossa visão. E
E aí dá para a gente usar exemplos visuais para explicar o mundo olfativo dos cães. Então, quando a gente percebe uma fumaça, por exemplo, alguém que está queimando folha, por exemplo, né, num sítio, a gente vai ver que, às vezes, numa distância muito grande, a gente consegue ver aquela fumaça. Desde que a gente esteja dentro dessa fumaça, o cão, por exemplo, conseguiria perceber a origem dessa fumaça. Então, mais uma vez vai depender do vento e da concentração. E se a gente estivesse em algum lugar onde a gente percebe que tem um pouquinho de fumaça, o cão perceberia que tem aquele cheiro e aí andando de um lado para o outro ele conseguiria logo perceber qual que é a direção dessa fumaça. Então dessa forma a gente consegue se inserir um pouquinho no mundo olfativo dos cães. E aí tem alguns dados assim que são interessantes, como por exemplo a área olfativa dos cães, em média, né, segundo um estudo, é 40 vezes maior do que no cérebro deles do que no nosso cérebro. Isso para a gente ter uma ideia da importância disso para eles. Tem um outro estudo também que mostra que, dependendo aí do elemento químico, uma gota de, por exemplo, substâncias que tem no nosso suor, uma gota espalhada em 20 piscinas olímpicas, em termos de volume, eles conseguiriam detectar. Então é uma coisa que é surreal para a gente compreender, né? No caso de um cachorro detectar outros cachorros, já se sabe que eles percebem o sexo do cachorro, o estado reprodutivo, então se a fêmea está no cio, se não está no cio, se o cachorro, se o filhote já está em idade sexualmente ativa ou não, consegue perceber o que ele comeu, né, através dos dejetos, né? Então, se está numa dieta mais carnívora, menos carnívora, quanto tempo passou, é impressionante. Tem gente que brinca que cada vez que um cachorro faz um xixi é como se ele estivesse deixando um e-mail, uma mensagem para os outros cachorros. E cada cachorro que passa lá, ele acaba deixando o seu cheiro também. Então o cachorro vai lá cheirar o cocô, o xixi de outro cachorro, ele também está deixando o cheiro dele lá, só dele chegar com as patinhas. E nas patas eles têm até uma glândula sudorípara que aumenta a quantidade de cheiros que ele é capaz de deixar, ou a concentração de cheiro que ele é capaz de deixar por onde ele anda. Alguns cães se aproveitam até de forma, a gente acredita que não seja aí de forma consciente, mas eles acabam tendo até um comportamento de amplificar essa mensagem através deles rasparem as patas no chão. As pessoas gostam ou elas falam até que o cachorro está limpando as patas depois de ter feito as necessidades. Não é, ele está amplificando os sinais olfativos em volta daquele xixi cocô, que é uma fonte quase que inesgotável de informação para os cães que vão passar lá. Então eles esfregando as patas do lado, ele está deixando ainda mais informação olfativa para ninguém passar, ninguém que tenha uma capacidade olfatória um pouquinho melhor que a nossa, passar ali desapercebido. Então ele está passando ali, ele sente o cheiro do cachorro, vai lá, tem o cheiro do xixi, do cocô. Então eles não só são capazes de deixar e de perceber esses sinais, como eles têm estratégias de amplificar esse cheiro, né? Uma outra explicação de que por que eles fazem ali o xixi levantando a pata é porque eles estão querendo deixar esse cheiro, também ali de forma, né, inconsciente, mas deixar esse cheiro mais protegido de, por exemplo, a chuva que vai passar lavando o terreno. Ele consegue tirar um pouco das interferências que outros animais teriam deixado no chão, colocando ali para cima de uma árvore, e alguns estudiosos acreditam até que o fato de você deixar o cheiro mais alto já indica para o outro cachorro um pouco o seu tamanho, né? Então um cheiro mais alto significaria que o cachorro é um pouco mais alto. Vocês podem reparar, e algumas pessoas já viram, que alguns cães eles vão lá e eles fazem cocô e prendem na árvore. E alguns cães plantam bananeira para prender esse cocô
mais alto que, segundo esses pesquisadores, faria sentido do ponto de vista estratégico, evolutivo aí, para você se passar como um ser maior, como um cachorro maior e afugentar possivelmente outros machos e talvez até atrair fêmeas que estivessem mais interessadas em copular com lobos ou outros cães em vida livre aí maiores. Quando a gente entende como funciona e como é bom o olfato, né, o focinho do cão, a capacidade dele detectar odores e quanto isso significa para eles, pensando na área do cérebro, pensando só a observar o comportamento deles, faz com que a gente pare para pensar em dar mais oportunidade para eles. Seria a mesma coisa do que a gente ser criado por uma outra espécie que não enxerga bem e se enxergar não dá a mínima, ou quase não dá a mínima para o que está vendo. E a gente é muito visual, então quando a gente sai para passear, a gente vê como é a importância de enxergar as coisas, de ver o quanto pode fazer bem para a gente. E pensando dessa forma, quando a gente leva um cachorro para passear, privar ele de deixar ele cheirar as outras coisas, seria como alguém passear com a gente com uma venda no rosto, né? Então, qual que é a minha sugestão? O exercício físico é extremamente importante para eles, então andar rápido, fazer exercício é muito legal para os cães também, mas de vez em quando parar, deixar ele cheirar uma árvore, deixar ele cheirar uma grama, explorar um pouquinho o mundo de uma forma que a gente praticamente ignora, não consegue nem compreender ali, pode ser muito bacana para o cão, né? Dentro de casa, a gente também pode, em vez de colocar os petiscos, né, sempre no mesmo lugar e deixar as coisas muito fáceis para o cão, a gente pode esconder petiscos, um pouquinho da comida dele, principalmente se for ração seca, que aí ele pode demorar mais tempo para achar. Isso vai fazer com que você estimule um comportamento que foi selecionado por milhares de anos, pelos antepassados dos cães, a usar, né? Então, quanto mais a gente der atividades prazerosas, gostosas e que os cães estão preparados para executar, mais saudável tende a ser um animal que poderia, em outras circunstâncias, estar entediado, né, num apartamento ou numa casa pequena, sem ter o que fazer. Então, vamos fazer isso, dar oportunidades mesmo para o cachorro usufruir desse sentido tão apurado que eles têm. Espero que eu tenha convencido vocês a aproveitar mais esse incrível sentido que os cães têm, olfato. E se tiver qualquer dúvida ou algum comentário, por favor, mande aqui que eu vou ter o maior prazer em responder.